Ipiranga, as margens plácidas. O governo Bolsonaro anunciou, no dia 21 de agosto, a relação de 14 empresas estatais brasileiras que deverão iniciar o processo de privatização ainda neste ano. O anúncio do pacote prevê até a privatização da Casa da Moeda, um projeto que Michel Temer não conseguiu concretizar. O golpe de Estado no Brasil, que obviamente não se esgotou, foi desfechado contra tudo que é público ou que possa ser associado com soberania nacional ou bem-estar da população. As grandes empresas públicas brasileiras, que são um dos principais focos da cobiça dos grupos que financiaram o golpe, ficam assim totalmente à mercê do mercado financeiro internacional. Somente Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica possuem juntas mais de 80 subsidiárias que poderão agora, sem licitação e controle do Congresso, ser privatizados pelo governo Bolsonaro. Recordemos que o ministro da Economia prometeu, há alguns meses, nos Estados Unidos, vender até Palácio do Planalto. A privatização da Petrobras, um dos sonhos das forças conservadoras desde sempre no Brasil, poderá ser realizada aos poucos, de forma discreta e sem ruídos. Recentemente, antes mesmo da decisão do Supremo, a Petrobras anunciou a decisão de privatizar a BR Distribuidora, reduzindo sua participação na empresa de 71% para 40%, colocando em movimento uma das maiores transferências de patrimônio público do governo Bolsonaro e retirando a estatal de mais uma de suas inúmeras atividades econômicas. É a concretização do projeto de liquidação do patrimônio nacional. Uma das empresas na mira dos piratas é os Correios, que apesar de toda a crise brasileira, nos últimos 2 anos realizou lucro líquido de 828 milhões. Nos processos de privatização, somente são vendidas as empresas que dão lucro, as que apresentam prejuízo, as multinacionais, obviamente, não querem. A privatização dos Correios, por exemplo, será da fatia lucrativa da instituição, entrega de encomendas, pois a deficitária, que são os serviços postais, continuaria pública, que não interessa aos capitais privados. Além da Embraer, que foi entregue recentemente para a Boeing, a Embraer foi privatizada no governo FHC, mas tem funções estratégicas, inclusive ligadas à defesa nacional. O governo quer vender tudo o que puder no menor tempo possível. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, Correios, os gasodutos, as refinarias, Dataprev, Casa da Moeda e assim por diante. A pressa se explica, inclusive, pelo evidente e rápido processo de queda da popularidade que sofre o governo Bolsonaro. Para facilitar a entrega do patrimônio público a preço de banana, esse é o jogo, o governo Bolsonaro posicionou os privatistas conhecidos na direção das principais estatais. A exemplo do que ocorre com a Seguridade Social, estatais rentáveis são consideradas pelos neoliberais, antes de tudo, uma grande oportunidade de negócio. O setor financeiro e os grandes capitalistas em geral, principalmente estrangeiro, que é quem dispõe de recursos, estão de olho no filé das estatais brasileiras, que podem gerar bilhões de dólares de lucros. Observe-se que a privatização dos serviços fornecidos pelas estatais pode restringir bastante o mercado consumidor dessas empresas, já que uma boa parte dos brasileiros não pode pagar por serviços privados. Por exemplo, o serviço de entrega de mercadoria dos Correios, que uma parte da população utiliza e que tem preços acessíveis. Mas isso não preocupa os privatistas. Se atenderem um mercado de 20 milhões de brasileiros, que é 10% da população brasileira, representa quase metade da Argentina. Ou seja, já é um mercado extremamente grande. O golpe de Estado e sua continuidade, o governo Bolsonaro, que é fruto de fraude eleitoral, não veio para brincadeiras. Eles estão dispostos a alterar radicalmente a relação do Estado com a sociedade no país. Tal mudança passa por profundos ataques aos servidores de todas as instâncias do governo, vão reduzir salários, quadro de pessoal, estão sucateando as repartições públicas, extinguindo órgãos, etc. A ideia da ultradireita fascista que está no poder é tornar o país uma grande colônia dos Estados Unidos, fornecedora de petróleo barato e outras matérias-primas essenciais. Nesse projeto não cabe dignidade, soberania, servidores orgulhosos e bem remunerados. Cabem apenas um conjunto grande de crimes neoliberais.